Cultural Justiça Federal, em sua participação na 4ª Semana Nacional de Arquivos, convida a todos para o evento A Memória no Arquivo. Agora eu chamo a doutora Maria Geralda para poder fazer a abertura para nós. Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que o Centro Cultural Justiça Federal participa da 4ª Semana de Arquivo. Hoje, nós temos uma convidada ilustre, uma arquivista, que é a Taciara Jaqueline Funk Kiki, que é bacharel em Direito em Arquivologia, é mestre em Patrimônio Cultural, especialista em gestão em arquivos, é analista judiciária, especialista em arquivologia na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, foi servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu falo também em nome do Dr. Ivan Atier, desembargador federal e diretor-geral do Centro Cultural Justiça Federal, que gostaria de estar presente nesse momento, mas que, em razão de trabalhos no tribunal, ele não pôde estar aqui. Ele pediu-me, então, que agradecesse a Taciara pela presteza e atendimento ao nosso convite para estar e participar desse nosso evento. Neste momento, então, eu passo a palavra para a nossa convidada. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite, doutora Maria Geralda, desembargador Ivan. Parabenizo o Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro pela participação na 4ª Semana Nacional dos Arquivos. E sempre me coloco à disposição, bem como a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, para participar, contribuir e para parcerias nessa área. Bem, como a doutora já disse, a minha experiência é em órgãos públicos, no Poder Judiciário, né? Tribunal de Justiça e atualmente Justiça Federal. Então, durante a fala, é possível que eu traga muitos exemplos relacionados a isso, apesar de não ser o foco da nossa fala na tarde de hoje. Então, para iniciar, para falar da memória no arquivo, nós precisamos pensar o que seria essa memória, né? Primeiro, a memória ela tem um viés individual. Esse viés individual não são só aquelas fotos que a gente guarda lá na caixinha, aqueles documentos antigos que estão nas nossas gavetas. É mais do que isso, né? A memória individual também é o que nos identifica, o que nos difere do outro. Por isso que a memória é reconhecida como identidade e é o que nos converte em indivíduos. O indivíduo, como nós sabemos, ele tem suas memórias próprias, mas ele também forma grupos. Mesmo agora na pandemia, né, nós mantemos nossos relacionamentos, nós estamos aqui num grupo, nessa rede virtual, nessa conversa na tarde de hoje. Então, nessa convivência humana, nascem as memórias grupais, que são conhecidas como memórias coletivas ou memória social, a memória social. Então, a memória, além de ser individual de cada um de nós, que é um campo de estudo, por exemplo, da neurociência, a memória individual, nós também temos a reconhecida memória social, e essa é um direito de todos. A memória enquanto direito, ela está presente nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 88. O artigo 215, ele prevê o exercício dos direitos culturais. E no 216, então, se estabelece o que compõe o patrimônio cultural brasileiro. O direito à memória, então, pode estar presente enquanto um direito cultural, mas, além disso, ele é reconhecido como um direito que tem características de fundamentalidade, como um direito fundamental, por ser parte integrante da dignidade da pessoa humana.
Bem, vocês me ouvem? Vamos conferir, todos me ouvem? Sim. Sim. Para dizer que eu estou à disposição para qualquer interrupção que for necessária, tá? Sim, estamos escutando muito bem. Tá certo. Então, aqui, nessa tarde, nos interessa a chamada memória institucional. E como o nome já diz, é a memória das instituições. Isso não quer dizer que ela esteja dissociada da memória individual ou da memória social. Não, porque as instituições, elas são formadas por indivíduos, então a memória institucional tem relação com a memória individual, e cada instituição está presente numa sociedade, tem um contexto social que a envolve. Então, também a relação com a memória social. Vocês continuam me ouvindo? Sim, ok. É porque não está aparecendo aqui na tela, tá tranquilo. Bem, então, ainda que a gente fale sobre memória institucional, ela vai manter esses elos com a memória individual e com a memória social. E onde que está a memória nas instituições que a gente conhece? Ela está nas formas de agir, nas formas de produzir, de prestar serviços, está nos seus documentos, mesmo que seja uma instituição bem simples, pelo menos os seus documentos constitutivos ela vai ter, né? Pode estar em objetos, em prédios, em salas que as instituições ocupam, está em locais e está também na mente e nas lembranças das pessoas que compõem essa instituição. Por isso a relação que eu falei com a memória individual, né? As instituições que a gente fala, quais são? Podem ser órgãos públicos, empresas privadas e quaisquer outras formas de instituições que possam existir. Me parece assim que nos últimos 20 anos, ou talvez até um pouco mais, houve assim um certo fortalecimento ou uma valorização da memória institucional. E o que a gente observou nesse tempo? A criação de memoriais, centros culturais, centros de memória. Esses espaços, né, que foram sendo instituídos num movimento de valorização. Possivelmente esse movimento esteja relacionado com a busca pela noção e por reviver aquela noção de identidade. E a globalização, que o desenvolvimento acelerado muitas vezes pode levar a um distanciamento, a uma perda. Então, o que a gente vê? A gente vê instituições nos últimos anos, mas não só instituições, grupos, né, buscando suas raízes, suas memórias, buscando uma noção de pertencimento para reforçar a sua identidade. Então, esse movimento não é só dos órgãos públicos, é também de empresas, grandes empresas privadas e de qualquer grupo que reúne pessoas e que se reorganiza em busca, assim, vamos dizer assim, da sua memória perdida. Isso fez com que se popularizasse nos últimos anos o que a gente conhece como lugares da memória, né? Arquivos, memoriais, como eu citei, próprias bibliotecas, os espaços mesmos que influenciam e que trazem afloram essa noção da identidade e do pertencimento. Mas aí vem aquela pergunta, e onde está o arquivista nisso tudo? Né? Como é o tema da nossa fala de hoje. Quem é o arquivista? O arquivista é o bacharel, o graduado em cursos de arquivologia no Brasil. Nesse ano, nós estamos completando 60 anos do ensino da arquivologia no Brasil. Iniciou lá em 1960, um curso oferecido ainda pelo Arquivo Nacional. Depois, em 1976, passamos a ter cursos universitários. Iniciou ali na Universidade Federal de Santa Maria. Inclusive, eu aproveito para indicar uma exposição virtual sobre os 60 anos do ensino da arquivologia no Brasil, que foi lançada essa semana, como parte da Semana Nacional de Arquivos, pela Universidade Federal de Santa Maria. Muito interessante.
A profissão de arquivista ela foi regulamentada em 1978 pela Lei 6.546. Essa lei estabelece, então, a atribuição do arquivista no planejamento, organização e direção dos serviços de arquivo e de todas as atividades que envolvem esse serviço. Seria aquele papel de gestor dos documentos, das informações que nós temos nas instituições. E o que se observa na atuação dos arquivistas nas instituições? Muitos se encontraram na situação assim de chegar numa instituição e se deparar com massas documentais acumuladas, que são aqueles volumes gigantescos de documentos físicos em papel, né, que foram sendo acumulados ao longo dos anos sem qualquer tratamento. Aí, frente a essas massas documentais, o que surge, né? Surge o que eu chamo de busca do milagre. Claro que é uma brincadeira que eu faço, né? Que é aquela coisa assim, a resolução total. Queima tudo, destrói, elimina tudo. Ou outro extremo, guarda tudo, porque nada pode ser perdido. Ou ainda, digitaliza tudo. Né? Quem nunca ouviu essa expressão? Digitaliza tudo que está tudo resolvido. O que eu posso dizer? Que em detrimento dessas soluções 8 ou 80, o trabalho do arquivista é um trabalho duro. É um trabalho de elaboração e aplicação dos instrumentos de gestão documental. Nós precisamos, frente a essas massas documentais acumuladas, de planos de classificação que realmente reflitam a produção documental das instituições. Precisamos de tabelas de temporalidades que são baseadas em critérios legais que permitam a eliminação dos documentos e também do caráter histórico que esses documentos possam apresentar. Precisamos de uma descrição que realmente possa mostrar para o pesquisador o que realmente aquele acervo pode oferecer para a pesquisa. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que o papel do arquivista nas instituições é dar acesso às informações. Porque esse é o motivo de existência dos arquivos. De nada adianta um amontoado de documentos, de informações que não possam ser acessadas. Os arquivos existem para dar acesso. E são essas informações que precisam ser acessadas que representam a memória institucional. Porque sem os registros e sem a consulta a esses registros, não há memória. Não pode se falar em memória. Então, o que nós temos, assim? Essas massas documentais acumuladas no papel que eu falei, e hoje, uma repetição disso no mundo virtual, no mundo digital. Porque o que a gente vê hoje é uma produção digital descontrolada, volumes muitas vezes maior do que os produzidos anos atrás. Então, é isso que a gente vê hoje. E agora, com essa pandemia que estamos vivendo, do novo coronavírus, isso ficou mais acentuado. Ontem, por exemplo, eu assisti a live promovida pelo Centro Cultural e o colega palestrante afirmou que toda essa produção de informações no meio digital, tudo isso está sendo depositado em algum local. Tudo bem, mas eu questiono, e para a memória institucional, isso adianta? Isso não é a mesma coisa que não ter a informação, porque estar em qualquer lugar é a mesma coisa que não estar, né? Mesmo no mundo virtual, esse que a gente está trabalhando hoje, há necessidade de registros oficiais ligados às instituições. Por exemplo, num sistema oficial, onde se registra o que realmente interessa para aquela instituição. Há uns dias atrás eu falava com um pequeno empresário, provavelmente um microempreendedor. Falávamos sobre o fluxo das informações na empresa dele. Aí ele me disse que ele contata com um colaborador, o único colaborador que ele tem, e provavelmente faz tudo o que ele precisa, né, dentro da sua empresa,
E aí ele dizendo que quando o colaborador dizia, mas isso aqui tu não me falou, isso aqui tu não me pediu. Ele ia lá na conversa do WhatsApp, achava a mensagem que tinha enviado uns dias antes, copiava e jogava ali para baixo e dizia, falei sim, tá aqui. Né? E desse jeito ele consegue, aliás, a sua empresa funcionar. Consegue produzir o que ele tem que produzir, vender o que tem que vender. Né? E a informação está andando. Além disso, depois da nossa conversa, eu fiquei pensando, não fui a fundo, mas imagino que ele deve ter documentos produzidos no seu dia a dia, que devem, por exemplo, estar lá num drive, no drive do Google, né? Estão lá armazenados, e é isso que ele precisa. Então, como é que a gente vai falar para ele, nesse momento, parar tudo e se preocupar com a memória da sua empresa? Não, ele tem que lutar, ele tem que produzir, conseguir vender para sobreviver. Mas, por outro lado, se essa empresa der certo, durar no tempo, vamos dizer assim, se prolongar, crescer, aí provavelmente ele vai ter que mudar sua estratégia, vai ter que ir para um sistema que ajude a gerenciar toda a produção ou os serviços que ele presta, usando como um exemplo, né? Isso vale para qualquer pequena empresa, existem milhões no nosso país atualmente. Mas com o crescimento há necessidade de organização dessas informações e uma empresa maior, por que não falar daqui a um tempo em fazer um trabalho de preservação e divulgação da memória dessa empresa. Talvez não seja o foco no momento, mas vai ser daqui a algum tempo. Preservar e difundir essa memória institucional. Tomara que seja, né? Aí, por outro lado, a gente tem os órgãos públicos, que pelo tamanho, pelos serviços que prestam, pela perenidade, esses órgãos públicos costumam ter já sistemas ou ferramentas assim já estipuladas para produção e para gestão dos seus documentos, mesmo virtuais, né? Só que aí o que acontece? Como eu já falei, vem a pandemia. Chega uma pandemia, pega todos de surpresa, manda todo o seu pessoal para casa. E aí onde estão os registros desse tempo? Estão no computador, no laptop individual das pessoas que precisam trabalhar, precisam produzir, mesmo de suas casas. Estão também no WhatsApp, por que não? A gente precisa se falar pelo WhatsApp para combinar o que vai fazer. Estão as lives no Instagram, os vídeos gravados aqui ou ali, né? Então, isso tudo está depositado em ambientes virtuais, mas há parte disso que precisa ser separado, precisa ser colocado em repositórios. Por exemplo, os vídeos aqui da participação do Centro Cultural na Semana dos Arquivos. Eles estão indo para um repositório para serem divulgados, né, para o público. Talvez possam ir para repositórios digitais confiáveis, como a Arquivemática, que está sendo muito estudado aqui no Brasil, para se focar na sua preservação. Então, assim, é o papel do arquivista, nesse cenário de produção desenfreada da informação, se preocupar com isso. Não é o empresário, provavelmente, que vai ter tempo ou que vai parar para olhar para isso. Também não vai ser o administrador do órgão público. Mas o papel do arquivista, que está lutando pela preservação da memória, é pensar nessa produção desenfreada que já ocorreu anos atrás lá com o papel, que gerou massas documentais gigantes, né, com dificuldades de tratamento, e que agora vê isso se repetir nesse mundo virtual. Então, eu vejo o arquivista com essa obrigação hoje de olhar para tudo isso, de pensar, de traçar políticas e de lutar pela sua aplicação, como forma de preservar a memória das instituições, a memória institucional. É isso que eu queria trazer como uma ideia inicial e me coloco à disposição, se vocês quiserem. Obrigada. Obrigada, Tassiara. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. A pergunta da vez, né? Assim, você falou dessa questão, né,
das massas, né? Massas documentais acumuladas, inclusive digitais, né? Hoje, como que você vê a questão não do documento que nasce já digital, já é uma realidade, inclusive nos tribunais, né? Mas como que você vê essa? Eu acho que isso é um impasse que a gente tem ainda hoje dentro da nossa sociedade, né? É diante da digitalização dos documentos, né? Que são os documentos físicos, que cada vez mais é uma demanda maior para que esses documentos físicos sejam digitalizados, mas, ao mesmo tempo, a grande questão do o que, que eu faço com o físico quando eu digitalizo. Né? Acho que esse é um problema em diversos espaços, sejam públicos ou privados, né? E um problema que sempre cai na mão do funcionário, que é o do arquivo, do arquivista em si. Como é que você vê isso do seu ponto de vista de arquivista? Certo, Márcia. Nesse cenário, nós temos uma alteração recente e na nossa legislação, ainda, eu acho que foi em dezembro de 2019, houve uma alteração da Lei 12.682 e deu valor legal ao documento digitalizado, valor de original, né? E mais recentemente, no início ali da pandemia, março de 2020, o decreto 10.278, eu acho, salvo engano, o número dele, do Poder Executivo, né, que estabelece critérios mínimos para essa digitalização dos documentos. Então, considerando esse cenário legal, hoje, os documentos em papel que são digitalizados dentro dos critérios estabelecidos por esse decreto, eles passam a ter valor de original. Então, não precisa se guardar o documento físico. Isso é o que estabelece essa legislação mais recente. Ela traz critérios diferentes para órgãos públicos e para empresas privadas. O que eu vejo nisso, como tu me perguntou, tem vários aspectos. O primeiro é, eu digitalizo isso tudo e coloco nesse mundo virtual que eu falei há pouco, né? Então, se eu tiver formas de gerir essa documentação no mundo virtual, por meio dos sistemas, por meio de cadeias de custódia, de repositórios digitais que venham a garantir a confiabilidade e a preservação dessas informações, é um cenário que pode ser interessante. Mas claro que tudo tem que ser colocado na ponta do lápis para ver também os custos, porque a digitalização, enquanto procedimento, tem um custo caro, envolve recursos humanos envolvidos, equipamentos, né, que vão ser utilizados, e depois tem todo o custo do armazenamento e preservação dessas informações do mundo virtual. Então, o que eu sempre falo, e acho importante trazer enquanto arquivista, é que no cálculo não pode ser colocado apenas o custo do armazenamento físico desses documentos. Esse custo realmente vai ser diminuído se os documentos serão eliminados. Mas do outro lado da balança tem que ser colocado todos os valores da manutenção e preservação desses documentos no mundo virtual e todo o procedimento que vai resultar nessa transposição para o mundo virtual, né, que é a digitalização. Além disso, né, segundo o decreto, os documentos de valor histórico, segundo o decreto e a lei, esses não poderão ser eliminados, mesmo que digitalizados. Então, é aquele conceito que a gente já trabalhava sempre dos documentos de guarda permanente, que são imprescritíveis, que não podem ser eliminados e tudo isso. Então, esses realmente podem ser digitalizados apenas para fins de acesso. Por exemplo, hoje com a pandemia, eles poderiam ser acessados por qualquer pessoa diretamente de suas casas, mas não para fins de substituição, né? Então, o papel não vai poder ser eliminado. Então, é isso, tudo é uma questão hoje em dia de colocar no papel. Também tem aquela questão, que seria o terceiro ponto, de documentos que daqui a pouco nem vão precisar ser digitalizados, porque, se avaliados, eles já estariam aptos ou
aptos daqui a pouquinho à eliminação, né? Então, isso requer o trabalho do arquivista de avaliação documental, e se verificado que eles podem ser eliminados, não tem por que fazer essa substituição antes, não tem por que despender recursos humanos, financeiros, com todo o trabalho de digitalização para manter por mais algum tempo. Então, se usa todos esses valores, esses recursos para realizar a avaliação e daqui a pouco eles vão ser eliminados, né? Esse é outro ponto. Então, acho que assim, tudo tem que ser muito bem avaliado por cada instituição, né? A questão da memória vai ter que ser considerada de qualquer maneira, seja no mundo físico ou virtual, como eu falei, e a aplicação ou não da digitalização, eu acho que é uma decisão com base na legislação atual de cada gestor, de cada instituição, ou do grupo que compõe a instituição, mas depois de levantados todos esses pontos que eu comentei. Não sei se consegui ser clara para ti. Foi, com certeza. Bom, eu também quero fazer uma pergunta, mas antes, gostaria de anunciar a presença do Rodrigo Japiaçu. Rodrigo Japiaçu está entre nós. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui. Rodrigo? Oi, agora é com áudio. Obrigada, meu querido, pela sua presença aqui entre nós. Márcia Por mencionou nada. seu nome aqui no início. Obrigado. Satisfação poder estar nessa live. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta, depois, se você quiser falar também, esteja à vontade, tá certo? A minha Sim. pergunta é uma reflexão, assim, para a Tassiara, e eu acredito que para nós mesmos, né, que estamos relacionados a trabalhando na justiça, contribuindo, né, cada um de sua maneira, cada um no seu pedaço, vamos dizer assim, mas qual, Tassiara, assim, na sua visão, qual é, assim, a importância da memória institucional da justiça para a sociedade? Então, Geralda, também dou meu oi, meu alô para o Rodrigo, bom tê-lo aqui, né? E respondendo para a Geralda, a justiça são as pessoas, né? É a sociedade. Por que existir poder judiciário se não for nessa relação com o conflito social? É isso que o poder judiciário existe. Então, quando a gente fala de memória do poder judiciário, ela é uma memória institucional, mas ela é uma memória institucional com muita memória social ali presente, se é possível dizer isso, né? Aquela relação que a gente falou antes da memória institucional com a social, eu vejo muito claramente nos processos judiciais do Poder Judiciário, porque eles registram esse conflito. Então, alguns tipos de processos mais, como os crimes, os inventários, outros talvez um pouco menos, mas nos documentos do judiciário estão as relações sociais, elas estão ali presentes. Então, nós temos a memória do Poder Judiciário como aquela guarda, preservação do fazer, do dia a dia, das pessoas que compõem, os magistrados que compõem a história do judiciário brasileiro, mas temos muito presente esse viés social. Então, eu gosto sempre de falar que trabalhar com documentos judiciais é pensar em preservar aquela história da sociedade, que vai estar ali registrada. Não sei se tu concorda comigo, tua larga experiência, pode me dizer. Concordo, sim. Eu acho que é uma espécie até de espelho, né? No evento de Santa Catarina, nós tivemos a honra de assistir um trabalho de um professor lá da Federal de Santa Catarina. Ele fez todo um levantamento social da vida dos trabalhadores rurais, dos camponeses, por meio dos processos. Foi um trabalho, assim, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu concordo plenamente com você. Legal. Mas vamos ver se o nosso querido Rodrigo Japiaçu também gostaria de falar. Então, acho que muito até da fala da Tassiara, né, sobre essa questão que
a memória institucional, ela não é só assim a memória institucional, assim, é um entrecruzamento de memórias, na verdade. Isso eu vejo que realmente ocorre com muita força, e acho que especialmente nos órgãos públicos, né, que tem essa finalidade, assim, tem como finalidade principal atender o público, tem esse interesse público na sua atuação, né, mesmo quando na produção documental, arquivística, né, você se inicia para atender a atividades de uma instituição, mas essas atividades elas têm reflexos sociais, você tem um contexto cultural, social, político, assim que é subjacente à própria atuação do tribunal, até mesmo assim, além dos processos judiciais, né, que é assim a faceta mais evidente, né, da produção documental nos tribunais, mesmo em assim documentos já é meio tribunal, muitas vezes assim pastas funcionais de servidores, solicitações de pensionistas, você tem outros hoje, né, que a gente tem mais recentemente no Poder Judiciário todo esse trabalho aí de planejamento, de gestão estratégica. Isso tem todo assim vários contextos envolvidos nessa produção documentária que eles entendo que eles têm que ser considerados para esse trabalho de construção da memória institucional do tribunal, assim, dos tribunais em geral, né? Assim, não é um trabalho assim fechado, em si mesmado, né, na própria trajetória do tribunal, é a trajetória do tribunal em interação constante com os setores sociais para os quais eles prestam serviço, que eles têm sua própria razão de existir. É muito por esse prisma que eu vejo assim essa trajetória assim de como que se dá, ou pelo menos deveria dar essa construção da memória institucional a partir dos arquivos no judiciário. Verdade, Rodrigo, eu concordo contigo. Fico pensando assim, um prédio mesmo que abriga um órgão do Poder Judiciário ou qualquer outro órgão público hoje. O que é aquilo ali se não tiver inserido naquela sociedade, né, do qual ele faz parte? Uma presença viva da sociedade, né, sendo um órgão público. Então, os registros, todas as formas de registro, a mesma coisa. O nosso fazer, o que adianta ser um fazer no serviço público dissociado da necessidade daquele indivíduo que está lá? Então, eu concordo, na medida em que a prestação do nosso serviço é para atender aquela demanda que está vindo da sociedade, os registros que nós vamos produzir reproduzem e vão reproduzir no futuro essas demandas que ocorreram nas sociedades. Então, aquela pergunta assim, que sempre vem, como nós vamos escrever a história no futuro do tempo presente, é com base nos registros, também produzidos pelas instituições. Hoje também é com base nos registros presentes nas redes sociais, com certeza, nos portais institucionais e em todos os registros guardados nas nossas instituições, com certeza. Maravilha. Mais alguma pergunta para a nossa querida Tassiara? Bom, então, se não tem mais perguntas, Márcia, você gostaria de dizer umas palavras? Agradecer a Tassiara, né, pelo aceite do convite, né, foi até um pouco em cima, e mesmo assim você aceitou. Então, a gente quer agradecer a você, agradecer a sua fala, a sua participação, tá? O Rodrigo estava correto, você é muito simpática. Mas eu já tinha visto isso nas nossas mensagens lá pelo WhatsApp. Mas brincadeiras à parte, assim, só para a gente relaxar, mas eu queria te agradecer em nome do Centro Cultural, já tinha te agradecido pelo WhatsApp, então eu queria te agradecer em nome do Centro Cultural pela sua participação, pela sua fala, muito boa, tá? E que você possa contribuir mais vezes conosco, tá bom, Tassiara? Ok, Márcia, eu que agradeço a ti, a Maria Geralda e a todos que estiveram aqui presentes, que
venham a nos assistir. Com certeza será um prazer contribuir com o Centro Cultural. Eu sou fã do centro, vou continuar seguindo agora das redes e estarei sempre à disposição, com certeza. O judiciário precisa das nossas intervenções, da nossa luta pela memória, sejam arquivistas, historiadores, quaisquer profissionais que estejam aí unidos, vamos seguir lutando pela preservação da memória do judiciário brasileiro e da memória em termos gerais, né? Então, a gente está com uma chamada, nós temos uma revista no Centro Cultural, o nome da revista é Lex Cult. Nós estamos com a chamada aberta para trabalhos sobre memória, arquivos, museus do Judiciário. Quem está coordenando esse dossiê, a gente está chamando de dossiê, é o Dr. Carlos Alexandre Betcher, né, do Memojus e do Proname, juntamente aqui conosco aqui no Centro Cultural. Eu estou, em nome da minha pessoa, né, nós estamos coordenando junto com ele. Então, Tassiara, eu faço minhas palavras da Márcia, agradeço a sua presença entre nós, agradeço também em nome do Dr. Ivan Thier, nosso querido desembargador e diretor-geral do nosso Centro Cultural, que apoia todas as nossas atividades ligadas à memória, ligadas aos tudo que tem a ver com a memória, né? Não existe memória também sem o arquivo, não existe história sem o arquivo, sem o documento, não é isso? Então, o doutor Ivan, ele compartilha dessas nossas ideias. E convidar também todos os presentes para sexta-feira, às 15 horas, assistirem o nosso ciclo de palestras sobre a memória do judiciário, preservação e identidade, e o palestrante será o excelentíssimo ministro do STM, doutor Péricles Aurélio. Então, estão todos convidados. Muito obrigada a todos e a todas. Boa tarde.